Bom, indo para a terceira e última parte desse vídeo, que é justamente o processo de abolição e o fim do Segundo Império, que estão entrelaçados, tá? Como a gente viu, a guerra do Paraguai acabou trazendo, né, o elemento negro para o campo de batalha. E é claro que foi para a guerra, foi jovem, né? Então o jovem branco junto com o jovem negro no campo de batalha, brigando a mesma luta, trouxe para o jovem branco a lógica de que não, o negro não era inferior. Então, ao final da guerra, você vai ter toda uma juventude aí de ex-combatente que vai começar a pressionar pelo fim da escravidão por entender que o negro não é inferior ao branco. 1860 nasce o que a gente vai chamar de clube abolicionista, que vai ter grande vida entre 1860 e 1880. Esses clubes abolicionistas, porque são em várias regiões do Brasil, são criados pela juventude filha de papai fazendeiro, que banca, né, compra escravo e alforria, facilita e financia fugas em massa. E é a partir de 1885, quando vier uma lei escrotérrima chamada Lei do Sexagenário, que dá a alforria ao escravo com mais de 65 anos, que já está velho, cansado, todo fodido e sem nenhuma renda, ou seja, é uma escrotidão, porque você pega o escravo velho que já trabalhou a vida inteira e joga ele fora sem nenhum amparo, tá? O caminho desse senhor é pedir esmola na porta das igrejas. O clube abolicionista vai estar dando todo um suporte para esse escravo negro, para esse escravo velho, que agora é alforriado à revelia. Na verdade, a lei de sexagenário foi uma sacanagem, porque livrou o fazendeiro de arcar com a velhice do escravo. Então, o escravo velho que não servia mais para trabalhar, ele jogava fora. E outra escrotidão, que aconteceu um pouquinho antes da lei do sexagenário, essa é de 1871, que é a lei do ventre livre, que diz que toda criança, a partir da data, né, de 1871 que nascer, nasce livre. Mas o pai e a mãe dela não nasceram, não, tá? Então, o que essa criança vai fazer? Ela vai crescer na fazenda, né? E ela só vai poder sair da fazenda, ir embora da fazenda, quando ela tiver maioridade, 21 anos. Então, da hora que essa criança nasceu até os 21 anos, ela vai trabalhar gratuitamente. Tudo bem, ela não vai pro tronco, ela não isso, ela não aquilo, mas ela vai trabalhar gratuitamente para o fazendeiro. Ela não vai à escola, ela não vai aprender a ler, ela não vai aprender a escrever, ela não vai aprender nada. Ela vai aprender a trabalhar no café, na porcaria do café. E aos 21 anos, esse moleque pode ir embora. Pode ir embora para onde? Né? Então, na verdade, a lei do ventre livre, ela não liberta o escravo, né? Porque o escravo fica preso ali, né? Ele não é escravo, mas ele fica preso ali, porque os pais estão, né? E ele não pode sair antes dos 21. Aos 21 anos ele até sai, mas ele sai analfabeto. E ele vai ser o quê, né, nos grandes centros, né? Capoeirista, camelô, enfim. Né? Então, tá dando para vocês perceberem claramente como toda a estrutura foi empurrando nós negros para a periferia da sociedade brasileira. Em nenhum momento aqui se fala ou se pensa numa abolição onde vai absorver essa população negra, e ela não é absorvida pela sociedade até hoje. Hoje a gente grita, a gente berra, a gente esperneia, mas a base do escravismo é também a base sólida do racismo estrutural que a gente vê na nossa sociedade. Né? E aí eu já falei, né, da mulher negra que tem uma porrada de filho, mas aí só porque ela é foguenta, o rapaz negro que, né, é vagabundo, automaticamente ele tem que ser o marginal, automaticamente a gente encolhe a bolsa no ônibus quando entra um moleque desse. Né? Então, porque isso está muito no nosso subconsciente, a gente reproduz esse racismo estrutural porque ele está enraizado mesmo. Bom, essas duas leis, elas são mais para contemplar o fazendeiro do que realmente formatar uma abolição
uma transição do trabalho escravo para o trabalho livre, dando ao negro um suporte, né? Um lugar na sociedade. Não é dado. Em 1888, Dom Pedro precisa, né, no início do ano, por volta de início de maio, ele precisa ir para a Europa participar lá de um trelelé qualquer e fica aqui na regência a princesa Isabel. Pressionadíssima pela Inglaterra, principalmente pelo primeiro-ministro, nas pinturas que tem a princesa Isabel assinando a Lei Áurea, tem dois indivíduos, um do lado direito e do lado esquerdo. Do lado esquerdo é o primeiro-ministro inglês, que estava atazanando a paciência dela, e ela dá canetada. Ela dá uma canetada, ela faz uma lei com um único parágrafo, onde ela diz: a partir dessa data está abolida a escravidão. Mas ela não tem mais nada nessa lei. Não tem suporte para o negro, não tem o que vai se fazer, ou o que o negro o que ele vai, se ele vai ter, ou se ele não vai ter uma terrinha para trabalhar. E atenção, a partir de 1850, quando acaba o tráfico negreiro, há a criação de uma coisa chamada Lei de Terras. Até 1850, ninguém precisava registrar terra no cartório. Você fazia a negociação com a terra, pagava, vendia, pronto, acabou. A partir de 1850, você tem que registrar essa terra no cartório. Gente, os negros são analfabetos. Como é que eles vão assinar a escritura definitiva de uma terra? Então, isso já é feito para impedir o acesso à terra aos negros, que vão ser alforriados ao longo do tempo, principalmente de grande enxofre, depois da Guerra do Paraguai. Então, o negro não tem acesso à terra, o negro não tem acesso à alfabetização, o negro não tem acesso aos melhores empregos. Tá livre. Vai, segue teu rumo. O que vai acontecer com esses negros? Onde eles vão viver? O que eles vão fazer da vida? Eles vão ser os habitantes, primeiro, do primeiro momento, dos cortiços. Quando os cortiços vierem abaixo, no início do século XX, eles vão ocupar os morros, né? E aí nasce o Morro da Providência, que aí eu vou falar dele direitinho quando chegar no momento, né? Que é a Primeira República. E esse negro vai ficar largado. E estamos largados até hoje. Né? Todas as políticas não nos abraçam, o racismo estrutural está aí mesmo, né? Inegavelmente, e a gente ainda tem uma luta muito longa, né, pela frente, porque nós nos acostumamos a dizer que no Brasil não tem racismo, porque realmente não tinha, como eu falei na aula, eu repito aqui, tá? Até 1994, a gente não vai ouvir falar muito de racismo porque os negros estão no lugar que tem que estar. O negro é o lixeiro, a negra é a empregada doméstica, ou o negro é o porteiro, é o motorista de ônibus, é o cobrador de ônibus. Então não tem realmente nenhum embate social aí, né? Em 1994, com a ascensão do Fernando Henrique Cardoso, todo mundo pensa que foi o Lula, mas não foi, com a ascensão do Fernando Henrique Cardoso ao governo, né, à presidência da República, a esposa dele, que também era socióloga, Dona Ruth de Souza, já falecida, ela é que cria as primeiras cotas. Né? Todo mundo pensa que Bolsa Família é do PT, não é, do governo Fernando Henrique, é obra da... Eu acho que assim, a Dona Ruth Souza foi a primeira dama que realmente fez trabalho social de verdade, até porque ela era socióloga e antropóloga, então ela sabia exatamente o que se precisava, né, para dar uma alavancada nos rincões mais pobres e diminuir a desigualdade racial nesse país. Então, a criação de cota para a universidade, para as escolas públicas, as federais, né? A absorção, né, do elemento indígena, do elemento negro a esses espaços começa a realmente acontecer em 94. A questão indígena sempre teve problema. O índio sempre morreu, né? Porque a terra do índio sempre foi alvo de invasão. Mas o negro não. Né? Então, o negro, a partir de 94, ele começa a não ser mais a empregada doméstica, o porteiro ou o motorista de ônibus. Claro que ainda numa escala muito inferior ao que a gente gostaria. Mas ele começa a estar acessando a universidade pela cota. Ele já não é mais o empregado doméstico, ele é o dentista, ele é o professor, né, no meu caso, né? Ele é outras coisas que até então não passava, né? Tem um negro ali, médico, um negro médico. Agora a gente tem alguns. Ainda não é um número suficiente, mas a gente agora tem alguns.
Ah, mas tem um negro ali, engenheiro. Mas agora a gente tem alguns. Ah, mas tinha ali um ou outro dentista. Agora temos alguns. Né? Ainda não é um número suficiente, mas para quem não tinha nada na década de 70, 60, 70, 80, 90, a partir dos anos 2000, isso começou a pipocar. Né? Começa em 94, 98, 2000, e os dois governos do PT, né, Lula e Dilma, que eu tenho críticas severas a esses dois governos, mas eu não posso negar que houve uma expansão real desse modelo de absorção do elemento negro à sociedade. Então a gente agora tem uma abolição da escravidão muito da mal feita, mas que deixou muito aborrecido os fazendeiros. Então os fazendeiros estão torcendo o nariz para Dom Pedro. O exército, que ao fim da Guerra do Paraguai, queria mais ascensão social, que sempre foi dada à Marinha. A Marinha sempre foi a menina dos olhos do Dom Pedro, né? E o exército não conseguiu ter essa ascensão porque o Dom Pedro não dava. O exército sempre foi uma força muito mais popular, sempre abraçou branco, pobre, ex-escravo. Então, o exército nunca teve essa pompa e circunstância que a Marinha tinha, e a Marinha é até hoje uma das forças armadas mais esquisitas, mais arrogantes e com problema sério de aceitação de negro lá dentro. E para finalizar, o fazendeiro já está puto, o exército já está puto. Para finalizar, o Papa lá de Roma resolve abolir a presença dos maçons dentro das missas, né? E o Dom Pedro é maçom, né? E o Papa lá inventa... A maçonaria tem uma série de rituais esquisitos que o Papa empombou e queria expulsar os maçons da Igreja Católica, e o Dom Pedro não acatou, até porque ele era maçom. Então a igreja também se afasta do Dom Pedro. Então Dom Pedro perde os 3 pilares de sustentação: os fazendeiros, as forças armadas, na figura do exército, e a igreja. Dessa forma, o exército, que está com uma grande bola, né, por causa da Guerra do Paraguai, forma lá dentro dele, né, a generalada, né, à toa que é o Deodoro da Fonseca que vai promover a República. Eles formatam um golpe de Estado que vai vir a ser dado no dia 15 de novembro de 1889, na madrugada de 14 para 15. O Deodoro vai a São Cristóvão, avisa para o Dom Pedro que ele tem que sair do Brasil, tem uma escuna esperando ele para ele seguir para Paris, ele e a família, porque no amanhecer, se ele não sair do Brasil, ele estará preso, porque vai ter o golpe. E o Dom Pedro mete o pé às 3 horas da manhã, ele, mulher, filho, neto, todo mundo vai embora para Paris, ele acaba morrendo lá em Paris. E o exército, né, na figura do Deodoro, proclama uma república aonde o povo não participou de nada. Tanto é que a gente vai começar a semana que vem com a máxima, né? E o povo assistiu bestializado a proclamação da república, porque essa república ela é feita de cima para baixo, num golpe militar, aonde não há nenhuma participação popular. E assim a gente termina mais um capítulo, né, da nossa história muito mal contada do Brasil, aonde de jeito nenhum na independência a gente não participou, no primeiro reinado a gente não participou, no segundo reinado a gente não participou e não vai participar da república. Aqui eu termino o conteúdo do 2º ano do ensino médio. Segunda-feira a gente vai falar da Comuna de Paris e na sequência a gente... É o último slide, tá? E na sequência a gente entra na República, que aí já é matéria do 3º ano do ensino médio, né? E aí vai ser legal, porque com esse bafafá de pandemia, quem está no 3º ano vai poder ter o conteúdo de história bonitinho para o Enem. Tá legal, gente? Até segunda.